Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, vamos meditar hoje no capítulo de número 8, versículos 18 a 25. O versículo 18 lemos assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por que o apóstolo Paulo está falando de sofrimento aqui? E em que isso é importante compreender o sofrimento na vida cristã? Eu pretendo trazer alguns aspectos aqui dessa questão do sofrimento, não pretendo esgotar o assunto, mas trazer alguns aspectos e mostrar como que isso tem sido trabalhado em algumas igrejas que se denominam cristãs de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus. Só ressaltando que a Bíblia, quando foi escrita, não foi escrita dividida em capítulos e versículos. É uma carta. Posteriormente, ela foi dividida em capítulos, versículos, para a compreensão da leitura na igreja. Porém, isso muitas vezes quebra o raciocínio. Nos estudos anteriores, nós estávamos trabalhando acerca sobre por que ele disse no início do capítulo 8 que nenhuma condenação há. E acompanhando o raciocínio dele, ali no versículo 17, ele terminou dizendo assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Sofrimento e glória. Então, para poder falar acerca desse sofrimento, explicar, ele começa aqui o versículo 18 dizendo isso. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sofrimento. Vamos falar um pouco então acerca do sofrimento nesse estudo. Bem, o primeiro aspecto sobre o sofrimento que nós precisamos analisar é o sofrimento por perseguição religiosa. Era muito comum nos tempos bíblicos. O apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério cristão, passou por esse sofrimento que, diga-se de passagem, ele mesmo infringiu à comunidade cristã quando ele era um fariseu. Ele perseguiu, ele arrastou, levou à prisão, consentiu na morte de Estevão. Então ele causou sofrimento a muitos cristãos. E depois muito sofrimento foi lhe causado. Até porque o Senhor Jesus disse ao seu servo Ananias que ele mesmo mostraria ao apóstolo Paulo o quanto ele iria sofrer por amor do nome dele. Então, o primeiro aspecto do sofrimento é o aspecto que é causado pela perseguição religiosa. Isso não é comum aqui no Brasil, embora o Brasil sempre tenha, na sua história, principalmente no tempo colônia, uma perseguição, mas ela era uma perseguição estatal, religiosa estatal, até porque religião e Estado era a mesma coisa no Brasil. Então, o cristão não era perseguido desde que ele fosse cristão católico, apostólico, romano. Mas se ele fosse cristão de qualquer outra denominação, ele era perseguido e morto aqui no Brasil. E a Confissão de Guanabara é a primeira confissão religiosa que foi feita, que se tem registro na nossa pátria, no Rio de Janeiro, onde um grupo de missionários enviado por João Calvino tiveram a sua vida ali ceifada, porque não quiseram renunciar ao credo da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje ainda no Brasil, em muitos lugares, no Brasil não, no mundo, em muitos lugares, existe uma perseguição religiosa aos cristãos de forma geral. Como, por exemplo, nos países onde o islamismo impera, você ser cristão pode sentenciar você à morte, e geralmente sentencia. E isso acontecia nos tempos do apóstolo Paulo, porque Roma estava perseguindo os cristãos, tentando fazer com que os cristãos negassem a sua fé. E quando isso não acontecia, eles eram lançados aos leões, viravam espetáculos no Coliseu, entre tantas coisas horrorosas que aconteciam com eles. Então, o primeiro aspecto do sofrimento é o aspecto por perseguição religiosa.
Existe o aspecto do sofrimento que é causado pela família e tem uma conotação religiosa também. Quantas pessoas, por exemplo, que nasceram e cresceram em uma religião, quiseram que seus filhos permanecessem na religião, mas aí quando seu filho saiu da religião que era do seu pai e da sua mãe, seu pai e a sua mãe falaram que nunca mais poderia vê-lo, que tinham que sair de casa, que não poderiam viver juntos mais. Quantas pessoas sofreram por perder a amizade do pai, por perder a amizade da mãe, por entender que o evangelho que ele recebeu é o verdadeiro, é o evangelho bíblico, e que a religião do seu pai e da sua mãe não estava realmente pautada nas escrituras. Então ele sofreu, ele passou por um sofrimento, uma perda de um laço familiar por causa do amor a Cristo. E isso sempre aconteceu e continua acontecendo no Brasil e no mundo. E existe aqueles sofrimentos que não são causados por perseguição religiosa. Por exemplo, problemas de saúde. Existem doenças que são inevitáveis, mas existem doenças que poderia ser evitada. Por exemplo, quantas pessoas descobrem ali um diabetes ali por volta dos 50, 60 anos de idade? Porém, durante todo o tempo em que ele não sabia dessa doença, ele nunca fez um exame de sangue para ver como é que estava a taxa de açúcar no sangue. Aí, de repente, ele se vê doente e passa a sofrer por causa de uma doença. Existe os sofrimentos causados, os sofrimentos que vêm pelo lado financeiro, por desemprego, por dívida, por falências, né? Muitos sofrimentos financeiros são inevitáveis também, mas existem aqueles que poderiam ser evitados. Quantas e quantas pessoas que não se prepararam para ter uma profissão, não se prepararam, não fizeram um curso, não fizeram um aperfeiçoamento na sua área, e aí de repente vai ficando ultrapassado, vai ficando para trás, vai vendo outros conquistarem vagas de emprego e ele não. E muitas vezes essas pessoas procuram uma igreja dita cristã por estar com problema de saúde, por estar com problema financeiro, ou com um relacionamento, que é o próximo que eu vou falar. E muitas vezes qual é a estratégia da igreja? Você vai, você dá um dízimo, você dá uma oferta e Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Ou então você dá aí uma oferta e Deus vai te curar. Ainda fazem um mercado da fé. Não chega nem a orientar a pessoa a procurar começar do zero, não importa a idade que ela esteja. Simplesmente vai levar o nome dela num monte tal e vai orar e todos os problemas dela serão resolvidos. A pessoa já não tem dinheiro e aí ela tem que arrumar dinheiro para dar dízimo e dar oferta na igreja para então ter o seu problema resolvido. Vejam como que uma coisa acaba, às vezes, levando a pessoa para a igreja, onde ela busca uma ajuda, mas nem sempre ela tem esta ajuda. Existem os problemas de relacionamentos que trazem sofrimentos também, como solidão, famílias destruídas, processos na justiça. A solidão, muitas vezes, é fruto de uma vida mal vivida, onde a pessoa foi afastando os outros, foi afastando todo mundo, não era amigo de ninguém. Chega o final da vida, está sozinho, às vezes perdeu o companheiro, a companheira, perdeu filhos, perdeu amizades. E às vezes eles vão na igreja e a solução é fazer a corrente de semanas ali, e dar uma oferta, e dar um dízimo que Deus vai abençoar. Às vezes não é nem um conselho para que procure as pessoas, para que se corrija, para que tente restaurar relacionamentos quebrados, para não viver sozinho mais, para ter pelo menos amizades. Famílias destruídas, problemas na justiça, pessoas que acabam às vezes destruindo amizades por interesses financeiros. Então são alguns problemas que trazem sofrimento. Mas a boa notícia é que não importa se o sofrimento que você está passando, ele é motivado por uma perseguição religiosa, ou é motivado pela família, ou é por um problema de saúde que você podia ter evitado, ou por um problema que você não podia ter evitado.
por um problema financeiro que você podia ter evitado, ou por um problema que você não podia ter evitado. Não importa o que te faz sofrer. Se você crê em Cristo, preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que ele está dizendo é que nós devemos ser como um motorista. O motorista, você já prestou atenção que ao olhar para frente ele tem ali um para-brisa inteiro enorme, mas para olhar para trás ele tem apenas um pequeno retrovisor, que seja o lateral ou ali o da frente, ele tem um pequeno retrovisor. Porque olhar para trás não deve tomar toda a nossa atenção, mas sim olhar para frente. Na fé é assim também, é para lá que nós vamos. Os sofrimentos que nós estamos passando, eles estão enquadrados no retrovisor. Eles são pequenos quando nós olhamos para frente, para a glória que nos espera, e temos todo um retrovisor ali para nós podermos encarar o futuro, a bem-aventurança quando Cristo se manifestar. E então nós vamos morar com Ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É uma medida incomparável. O sofrimento dura um pequeno tempo, mas a eternidade com Deus será para sempre. Eu já tive o privilégio de atender alguns irmãos e conviver com eles durante algum tempo, irmãos queridos, que sofreram até morrer. Mas como eu fui abençoado de ver a fé ser preservada no coração deles até o final. E hoje eles partiram. E quando o Senhor Jesus se manifestar na sua vinda, estarão com Ele. Ah, que glória, que maravilha, quando alguém vive até o fim assim, desta maneira. É realmente uma glória que não pode ser medida. Os versículos 19 até 23, eu vou fazer a leitura, mas eu quero explicá-los com 1 Coríntios 15, 50 a 58. Então eu vou fazer a leitura aqui primeiro. Versículos 19 a 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Eu acabei lendo até o versículo 24 aqui. Então eu quero fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58, para então voltar a esse texto e explicar esse texto. 1 Coríntios 15, 50 a 58, lemos assim. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto é maravilhoso. Ele fala do nosso encontro com o Senhor, por ocasião da nossa morte, por guardarmos a fé até o final. O nosso corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. E o nosso corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E então viveremos com o Senhor, semelhante Ele é, para sempre. E a morte não reinará mais, não trará mais sofrimentos. Então esse texto, ele explica o texto que nós estamos trabalhando aqui na Epístola aos Romanos. O versículo 19, por exemplo, ele fala da revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É quando nós tivermos o nosso corpo transformado. É quando nós não estivermos mais nesse corpo corruptível. É quando nós não estivermos mais aqui sofrendo os efeitos do pecado. É quando estivermos para sempre com o nosso Senhor. O versículo 20 fala da criação sujeita à vaidade, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Tudo na criação, tudo, perdeu o sentido dado por Deus, tudo. Os animais, as plantas, o ser humano, tudo. O pecado causou uma desordem, um caos no universo. Nada mais cumpre o propósito do Criador. Mas quando Cristo se manifestar, quando Ele voltar, e Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar, Ele restaurará toda a criação. E não haverá mais gemidos, não haverá mais criação que não cumpra o propósito do nosso Deus. Pois o nosso Deus é santo, é bom, e tudo que Ele fez é bom. Ele não vai permitir que o pecado atue para sempre na sua criação. Ele permitiu isso por um tempo, até mesmo para que cada um possa ouvir o Evangelho, possa se arrepender, crer, para um dia morar com o Senhor e nunca mais ter sofrimento. É uma vida sem Deus. A criação que geme, que suporta esse sofrimento, ela está sujeita à vaidade, é uma vida sem Deus. O ser humano vive uma vida sem Deus. Muitos, né? Não todos, claro, vivem uma vida sem Deus. E o sofrimento é inevitável quando alguém vive uma vida sem Deus. Porque não existe felicidade fora de Deus. Não há como você tirar o autor da vida de dentro de você e ainda assim viver feliz. O versículo 21 fala de uma criação redimida do cativeiro da corrupção, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse cativeiro da corrupção, que o nosso corpo está preso, ele padece, ele fica doente, ele morre. Aproveitando para falar da doença, quantas e quantas igrejas, elas dizem, elas ensinam que quem fica doente está em pecado, que cristão não pode ficar doente. Ou eles não conhecem a Bíblia, ou eles são mal intencionados. Porque o próprio apóstolo Paulo, que tinha assim a autoridade do nome do Senhor Jesus presente na vida dele, orou e mortos ressuscitaram, orou e doentes ficaram curados. Ele deixou seu amigo Trófimo doente em Mileto. Ele próprio, o apóstolo Paulo, estava doente, orou ao Senhor para que o curasse. O Senhor disse que a graça o bastava. Ele estava em pecado? Ele não tinha fé o suficiente? Se o apóstolo Paulo não tinha fé, meus irmãos, eu desisto de gravar vídeo e vou sumir daqui do YouTube. Quem sou eu? Quem é minha fé perto do apóstolo Paulo? Mas isso é para desmentir tantas igrejas que mentem acerca do Evangelho e para mostrar ou evidenciar este cativeiro da corrupção, que justamente a criação ela espera
ser redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É este mundo que sofre os efeitos do pecado e que parece que a morte reina, mas ela não reina. A morte deve sempre ser compreendida na morte do Senhor Jesus. Ele morreu na sexta, permaneceu na morte no sábado, mas somente para ressuscitar no domingo. Então a morte deve sempre ser compreendida como um tempo até a ressurreição. Assim como o Senhor permaneceu um tempo na morte até a ressurreição, nós também permaneceremos um tempo na morte, mas nós ressuscitaremos com Ele, porque Ele é a primícia da ressurreição, Ele é o Senhor da ressurreição, e porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também pela fé que temos nele. Mas até lá, nós vivemos presos nesse cativeiro da corrupção, e o Senhor Jesus já tem data, embora nós não a conheçamos, para nos livrar deste cativeiro. O versículo 23 fala da redenção do nosso corpo. A partir do versículo 22 nós lemos: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Foi o texto que nós lemos em 1 Coríntios. A criação, ela está, como o apóstolo Paulo escreveu, a um só tempo, gemendo, suportando angústias, toda a criação, o ser humano, os animais, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. Mas nós temos as primícias do Espírito, o Espírito Santo habita no coração de todo aquele que creu em Cristo. O Espírito Santo é a garantia, ele é a garantia que o Senhor colocou em nós de que um dia nós vamos morar juntamente com Deus. Então nós, por mais que nós gememos em nosso íntimo, nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, o dia que o Senhor Jesus se manifestar e então nos levar para morar para sempre com Ele. Não é à toa que em sequência o apóstolo Paulo fala sobre a esperança. Porque, versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança é o fruto da fé. Fé e esperança são coisas distintas, assim como o amor, mas uma não vive sem a outra. Porque nós cremos no Senhor Jesus, isso é fé, então nós temos esperança, nós aguardamos o retorno dele. Isso é a esperança. Qual que é a esperança do cristão? A bendita esperança do cristão é morar com o seu Senhor. Se nós tirarmos a ressurreição de Cristo e a sua volta, acabou a nossa esperança, não tem mais nada. Mas porque Cristo ressuscitou e porque Ele prometeu voltar, a nossa esperança é firme, porque nós esperamos nele. E por ocasião da volta dele, nós iremos morar com Ele nos céus. Então isto é uma esperança inabalável. Ela é perfeita. E ela garante, nós temos essa garantia, por meio da nossa fé em Cristo, de que o nosso sofrimento, como nós lemos ali no versículo 18, ele não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Bendito aquele que crê que o mesmo Deus da montanha é o Deus do vale. Porque o Deus da montanha é as alturas, é quando tudo está bem na vida, aí a pessoa exubera, mas quando ela vai para o vale, o momento que ela fica por baixo, doente, com problemas, ela continua crendo em Deus. Bendito quem tem esta esperança, porque o nosso Deus é Deus da montanha, mas é Deus no vale também. Cristo prometeu que estaria sempre conosco, que não nos abandonaria nunca, e Ele é fiel, Ele cumpre com a sua palavra. Então eu quero assim encerrar esse estudo, trazendo para você essa mensagem de esperança. O sofrimento, não importa, lá no início do estudo eu mostrei algumas coisas diferentes que trazem sofrimento, mas não importa
a razão do seu sofrimento. Olhe sempre para ele como quem olha para o retrovisor. Você está vendo ele, mas logo ele passa. Olhe para frente, olhe ali pelo para-brisa, porque o que nos aguarda no futuro, lá no ponto futuro, é muito maior, mas é muito maior do que tudo aquilo que estamos vivendo ou que já passou. Se Deus já nos deu tantas alegrias até aqui, eu espero que você tenha tido muitas alegrias até aqui. Imagine quantas teremos com Ele ainda. É incomparável, não tem como medir. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para o nosso próximo estudo. Até mais!